por falar nos filmes, eu acho que uma coisa que aconteceu recentemente foi aquela tirada de contexto do teu filme com o Porchat, e aí a direita te cancelou naquele momento. Eu quero puxar esse assunto porque normalmente a gente acha que é só a esquerda que cancela, né? E você teve uma experiência bem forte com a direita também, de cancelamento, né? Sim. Como é que foi? Porque você apoiou o Bolsonaro antes dele ser eleito, né? Naquela época. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas você achava que na direita existia... Eu apoiei uma mudança. Você não vai encontrar eu falando, tem que ser o Bolsonaro, eu vote Bolsonaro, eu sou bolsonarista. Eu apoiei uma mudança, de fato. Uhum. Então, em nenhum momento tu achou que na direita tava alguma resposta legal pra nossa sociedade. E aí, quando essa galera assume, tu sofre a mesma coisa que sofreu com o PT, né? Isso te tirou o véu, assim, pra entender como é que o jogo funciona? Você ficou desapontado? Já esperava isso? Eu já esperava isso, mas não tão rápido. O que eu sempre entendi é que não tem jeito. Quando você tem um país, que a gente estava descrevendo aqui, que é a máquina estatal, as pessoas, por exemplo, a impressão que eu tive, não é que os bolsonaristas queriam a liberdade de expressão. Os bolsonaristas não brigavam, por exemplo. Uma das brigas que eu sempre tive com os petistas, os progressistas, foi esse cerceamento à liberdade de expressão. Em nenhum momento eu quis me envolver com política. Eu saí da minha casa para fazer comédia, fazer piada. E, de repente, eu vejo que tem uma série de militantes, políticos, jornalistas, dizendo que eu não posso fazer piadas. Então, eu começo algumas pessoas no meio do caminho falaram, tudo bem, eu não faço mais. Outras continuaram fazendo. Eu fui do grupo dos que preferiu continuar fazendo. E foi escalonando, vamos dizer assim, a perseguição. Se antes era jornalista perguntando qual é o limite do humor, depois é manchete te atacando de alguma coisa que acaba com ista, depois já é o deputado que entra, depois já é a deputada que censura, depois é o senador, depois ligam lá onde você trabalha pra pedir tua cabeça, depois é tudo isso junto, depois a gente mandando te prender. Quando você não para, vai escalonando. Então eu cheguei num ponto que tava tão insuportável, cheguei num ponto que eu fui condenado à prisão e eu tive classe artística brasileira que se diz contra a censura dizendo que eu deveria ser preso. Eu entendi que eu precisava mudar, seja o que for. O que tava não dá pra continuar. E eu sempre acenei, eu nunca... Diferente de colegas meus, assim, de comédia, você vai ver a Dinê no palco do PSOL, Márcio Smelling no PSOL, Fábio Porchat lá, vote no Lula. Eu nunca falei vote no Bolsonaro. O que eu sempre acenei e me mostrei simpático era a uma mudança e a uma alternativa àquilo que já estava instituído há 12 anos, que era o PT. Seja qual for. Eu sempre acenei para isso. Que acabou, no fim das contas, ficando no segundo turno Bolsonaro e Haddad, né? E eu sempre acenando uma alternativa. O que aconteceu, cara, é que o que eu não esperava é que fosse tão rápido uma cópia do que já estava nesse quesito de liberdade de expressão. Porque o PT, como todo mundo sabe, foi quem criou e inaugurou a máquina de assassinar a reputação. Eles não criaram contra a direita, não. Tá? O PT criou essa máquina contra a própria esquerda, que não era do Lula. Então, as primeiras pessoas que sofreram com esses ataques coordenados do PT foi a Marina Silva. Quando a Marina Silva decide se candidatar, começam bote, tudo isso aí que todo jornalista denunciava no gabinete do ódio lá do Carluxo, isso o PT fez com Marina Silva, fez recentemente com Ciro Gomes. Então, assim, a máquina de assassinar a reputação do PT começou contra a própria esquerda, com quem eles achavam que era uma ameaça ao Lula e tal. Isso depois foi escalonando, depois foram eleitos e tal, aí começam blogs a ser cooptados, né? Tem muitas matérias disso, isso tem tudo registrado. Blogs começam a ser cooptados, jornalistas começam a de fato ser perseguidores de pessoas que falam coisas que não pode. Os caras fazem uma lista negra no PT, eu tô lá, Lobão tá lá. Entendeu? Nenhuma manchete brasileira falou da lista negra do PT. Você tem a França falando que isso é um absurdo. Você tem matéria nos Estados Unidos, você tem matéria na Europa dizendo que isso é uma coisa autoritária. E no Brasil não tem uma matéria dando a seriedade que é uma lista negra do partido que está no poder. Então eu ansiei sim por uma mudança e por uma alternativa, porque eu era um dos caras que estava sendo perseguido por isso. Só que quando muda, eu achava que esses caras iam desmantelar. Só que eles pegaram a máquina para eles. E ainda deram 2.0. Então você vai lá que começa o gabinete do ódio. Mas e aí? Você vai falar o que a gente quer? Você vai divulgar o que a gente quer? Ou vai vir um monte de bot?
E aí eu falo, eu não vou falar o que vocês querem, foda-se. E aí eu passo a ser alvo dos caras também. Uhum. Entendeu? Eu falo, vou continuar sendo independente, vou continuar zoando o presidente, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e vou continuar fazendo isso. E aí eu viro alvo dos caras. E aí eu passo a ser persona não grata também no meio bolsonarista por causa disso. E começa a ter também perseguição sistemática de bot, dos caras ficar procurando qualquer coisa pra pegar na esquina. Essa do filme aí que você citou, que começou esse assunto, foi isso. Os caras não tinham o que falar contra mim. De os caras ligar lá pedindo meu emprego. Aconteceu muitas vezes. E isso foi uma das coisas. Os caras não tinham o que falar contra mim. Vai fazer o quê? Pega um filme de 3 anos atrás e esmiuça. Ah, tira isso aqui que acho que dá. E lança lá, entendeu? Mas tu desconfia de qual foi o fato que fez os bolsonaristas começarem a te perseguir também? Foi uma piada? Foi só porque você não apoiou ele incondicionalmente? Aconteceu alguma coisa específica? Eu acho que foi não apoiar incondicionalmente. Quando o cara ganha, eles montam o gabinete e passa lá os jagunços. E agora? Eu falei, agora o quê? Então vai escalonando também a perseguição. Não foi um ponto específico. Não foi igual o governo. Vai escalonando. Vai escalonando. Os caras veem, esse aí não tá com a gente. Mata. Uhum. E o que deu porque foi pro MP, né? Esse negócio do filme e não deu nada. O filme foi né? pro MP, o filme... Não deu nada. O filme foi pro MP, o ministro... Você vai encontrar matérias. O ministro da Cultura do Bolsonaro pediu a censura. O ministro da Justiça do Bolsonaro pediu investigação. Mandaram pro STF pra me prender por... Então, assim, eu tenho pedido de prisão dos dois governos. É tudo a mesma merda, né? É muito louco.